Então quer dizer que o Brasil é mais rico do que esses 5 países da Europa? Estou muito impressionado por esse dado. Eu acho que vocês também que estão assistindo estão. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Dicionário do Brasil, ou seja, Aurélio. E no vídeo de hoje vamos ver aqui os 5 países da Europa que são mais pobres que o Brasil. Ou seja, o Brasil é mais rico do que esses 5 países da Europa. Já ficou curioso? Então pegue a pipoca e bora assistir. Lembrando para vocês que o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. Está no canal do Rafael Scapella, um cara que eu admiro muito os vídeos dele. E ele também já mandou um e-mail para mim. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar. Bora assistir o vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Essa é uma favela na Armênia, nos confins da Europa. Dá Se pra minha câmera ver. tivesse zoom, daria para ver mais claramente lá atrás o Monte Ararat, que é citado na Bíblia. Caramba. A Armênia é um país minúsculo, mas fazendo um cálculo proporcional, vemos que o PIB per capita da Armênia é a metade do PIB per capita brasileiro. Caramba, é bem pequeno, vocês puderam ver aqui. Mas o PIB per capita deles é Fazendo a um metade. cálculo proporcional, vemos que o Aqui vocês podem ver, a Armênia está aqui. Para ver o Brasil tinha que girar um pouco, né? O globo aqui. PIB per capita da Armênia é a metade do PIB per capita brasileiro. Se pobreza fosse a maior entre as causas da violência, então nós não deveríamos ver a seguinte discrepância. Por 100 mil habitantes por ano, a Armênia tem 2,4 homicídios, enquanto o Brasil tem 30. Eu sei, apesar do cálculo proporcional, muitos diriam que o Brasil é muito maior e mais populoso. Então, que tal mencionar a Índia, um país enorme que, comparado ao Brasil, tem um PIB per capita 4 vezes menor e uma população 6,5 vezes maior. Exatamente, isso aqui é a parte que mais impressiona. Sim, há mais de 1,2 bilhões de pessoas na Índia. Com tanta pobreza e superpopulação, a Índia deveria ter um índice de homicídio muito mais alto que o do Brasil. Só que não. Mais uma vez nos deparamos com uma inesperada discrepância. O índice de homicídio na Índia é 3,2 por 100 mil habitantes. Nossa. Quase 10 vezes menor que o índice brasileiro. Sim, é claro que há uma correlação entre pobreza e violência, mas o fator pobreza como explicação ou causa principal da violência é muitas vezes superestimado. Violência é um problema muito mais cultural do que econômico. Concordo também. Vocês vão comentar aqui se vocês concordam também com isso. Nesse vídeo vamos falar sobre 5 países pouco explorados na Europa, que são mais pobres que o Brasil de acordo com o PIB per capita. Eu visitei 4 desses 5 países em 2020. Eu estava a caminho de visitar o 5º país, mas a pandemia não deixou. Então, além de mostrar fatos e dados oficiais, eu vou também compartilhar com vocês como foi viajar por esses países. Em um deles, eu até fiquei várias semanas, já que eu sou nômade digital e posso viajar sem pressa. E falando em ser nômade digital, esse vídeo é patrocinado pelo nosso curso Profissão Nômade. Aprenda como construir diferentes fontes de renda online e trabalhar com mais liberdade. Mais detalhes no final do vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella, o canal que não fica pedindo like e nem inscrição, pois tais coisas você não pede, você conquista. De volta ao vídeo, é importante Enquanto aqui, se inscrevam, galera. mencionar que o PIB per capita do Brasil, de acordo com o Banco Mundial, é de 8.700 dólares americanos em 2019. Com a nova alta do dólar e a pandemia, é presumível que esse número caiu ainda mais, só que não temos os dados de 2020 ainda. Lembrando que esse vídeo aqui é de 2020. O primeiro país europeu mais pobre que o Brasil é a Sérvia. Ao cruzar a fronteira para a Sérvia, vindo da Romênia, fomos recebidos com sorrisos e brincadeiras pela imigração. O país não faz parte da União Europeia e brasileiro não precisa de visto aqui. Ficamos alguns dias na capital Belgrado, que é uma cidade que nunca dorme. Por isso que passaporte daqui do Brasil, quem for brasileiro mesmo tem esse privilégio de poder rodar quase que todo mundo sem precisar de passaporte, sem precisar de visto, aliás. A cidade era quase tão viva. E alguns daqui da América, sem precisar de ter nem sequer o passaporte, só com o RG você já consegue.
muito bom. Às 3 da manhã, como era às 3 da tarde. Em algumas áreas da cidade ainda vemos marcas deixadas pelos bombardeios da OTAN há mais de 20 anos. Quanto à segurança, não tivemos problema algum caminhando pela cidade de dia e de madrugada. O índice de homicídio na Sérvia é de 1,2 por 100 mil Bem habitantes, baixo. com um PIB per capita de $7.400. E aqui nós vemos mais uma catedral ortodoxa. É interessante como o cristianismo ortodoxo ganhou raízes aqui nessa parte mais sudeste da Europa. Acabamos de ver ali alguns moradores de rua, dois, olhando aqui embaixo, numa área pública, debaixo dos cobertores, nesse frio. Bom, esse lugar aqui por onde nós vamos passar agora me lembra o centrinho do bairro onde eu cresci. Tem também algumas ruas assim que é só para pedestre, né? Nesse formato assim de calçada. Itaquera. Já vi também aqui no Brasil. Vai lá matar a saudade. Pô, lembra muito meu bairro mesmo, né? Só falta um funkzão tocando alto aqui. O próximo país na lista é a Geórgia, que de Geórgia. cara não parece ser tão pobre assim. Ainda mais quando você visita a moderna cidade de Batumi, às margens do Mar Uau. Negro. Quando eu mostrei toda essa neve, muitos pensaram que isso era normal na cidade. Só que na verdade já não nevava há 4 anos. Uma semana depois desses dias de neve, a temperatura voltou aos 20 graus. Afinal, o clima nessa cidade é subtropical. O PIB per capita 20 graus, se fosse uma média assim de todo o tempo, 20 graus em Moçambique, acho que muita gente ia pegar gripe em Tete, né? da Geórgia é de $4.700 em 2019, ou seja, mais ou menos a metade do PIB per capita brasileiro. O índice de homicídio é de 2,2 por 100 mil habitantes. Só você pode ver que lá na Europa mesmo, a questão de segurança, nossa, não tem comparação. Aqui, o brasileiro pode ficar até 1 ano sem visto e o país é ideal para quem Até 1 ano sem visto, nossa! trabalha e ganha dinheiro online. E de fato, nós ficamos aqui algumas semanas entre fevereiro e março de 2020. Eu até já fiz um vídeo mais detalhado sobre a Geórgia. Após a pandemia, a Geórgia pode se tornar um destino interessante para brasileiros devido à facilidade do visto e pelo fato de que trabalhar remotamente vai ficar mais fácil e mais comum em 2021. Em 2022 mais ainda, né? E o bom é que tem, para quem não quer ser nômade digital, viver somente da internet, tem também algumas empresas que apesar de que agora já estão voltando ao normal, que estavam fornecendo para pessoas poderem trabalhar em casa, né? Trabalhar de home office. Você pode comentar aí se aconteceu contigo, ou se está acontecendo, ou se você conhece alguém da sua família, amigo, que já trabalhou ou está trabalhando de home office. Eu conheço alguns amigos e muitos até estão dizendo que não vão conseguir se readaptar se forem a voltar a trabalhar no escritório, por causa daquele negócio de transporte público e tal. Caramba, Preparar aqui para acontecer nômade digital de sucesso e lá também. eu vejo assim, canos desse jeito aqui, ó, correndo pelo lado de fora, canos de gás. Olha, caramba. Nossa, Bem, sim, bem, quando eu tava falando de pobreza e tudo mais, é isso aqui, me refiro. eu costumo me impressionar como é que esses caras conseguem entrar. Esses caras acho que tiraram a carteira de habilitação ou carta de condução para quem é de Moçambique, numas escolas muito boas, porque, mano do céu, aí tem que voltar de ré, acho eu, ou tem que entrar de ré, já não dá para entender. E quando um vizinho, sei lá, chega tarde ou acorda tarde, outro tem que sair cedo, tem dificuldades para sair, ainda sempre me vem essa dúvida aqui. É isso. Ao lado da Geórgia há um país chamado Azerbaijão. Azerbaijão. Apesar da proximidade, ir da Geórgia ao Azerbaijão não foi nada confortável. O trem noturno é uma sauna. E outra coisa também boa na Europa é que você pode viajar, acho que é de toda a Europa, de um país para o outro, usando o trem, que sai mais econômico do que o custo de passagem aérea. Apesar de passagem aérea também lá é mais barato, né? Se formos a comparar com nossos países, Moçambique, Brasil. Trilhos.
Mesmo no inverno, o aquecedor ligado no máximo impossibilitava um sono confortável. Alguns dirão que o Azerbaijão fica na Ásia, outros dirão que fica na Europa e alguns dirão que fica entre os dois continentes. O país faz parte do Conselho da Europa e em 2011 até participou e ganhou o Festival Europeu Eurovisão. E assim como o Brasil, o Azerbaijão é um país com muita riqueza e muita pobreza também. Infelizmente é assim, nessa desigualdade que existe. Se afastando aqui da cidade, nós vemos que nem tudo é bonito, maravilhoso, né? Nós vemos aqui também um pouco de pobreza aqui na cidade. E aqui temos uma belíssima vista panorâmica da cidade e do Mar Cáspio. E logo aqui atrás de mim, o cartão postal. Eu sou suspeito para falar de pobreza, né? Vim da África, sou africano e então sou suspeito. O principal aqui de Baku, né? As Flame Towers, que são muito bonitas também à noite, né? Que são bem iluminadas. E você tem que se afastar um pouco para apreciar essa beleza, né? Tanto de dia quanto de noite. Uma maravilha arquitetônica. E o Azerbaijão é um país que compartilha algumas similaridades com a Turquia. Similaridades religiosas, históricas, culturais e linguísticas também. O PIB per capita é de 4.700 dólares e o índice de homicídio é 2,2 por 100 mil habitantes. Bem baixo também. Agora chegamos na Armênia, sobre a qual falei na intro do vídeo. Mais um país da ex-União Soviética, que era ainda mais pobre durante esse período obscuro. E comenta aí, vocês acham que pobreza é culpa do capitalismo ou do socialismo? Quero ouvir vossa opinião. Minha opinião é culpa do socialismo, mas quero ouvir a sua aí. Comente aqui embaixo, vamos gerar briga aqui. A Armênia mantém boas relações com a Rússia e com a vizinha Geórgia. Mas, em contrapartida, não se dá nada bem com a Turquia e muito menos com o Azerbaijão. De fato, em 2020, os dois países entraram num conflito armado devido a uma velha disputa territorial. Mesmo antes das tensões piorarem no começo de 2020, chegar até a Armênia era complicado. As fronteiras estavam fechadas do lado da Turquia e também do lado do Azerbaijão, é claro. Então nós partimos da Geórgia num transporte precário sobre estradas precárias também. E se você não me acompanha no Instagram ainda, você perdeu essa aventura. Neve, nossa, eu tenho vontade de chegar, de ir para um lugar que tenha neve, mas também sou muito cagão em relação ao frio. Sou muito cagão mesmo. Em tempo real. Há muitas cidades antigas no mundo que estão em ruínas, que eram habitadas há muito tempo atrás e hoje não são mais, ou deixaram de ser habitadas em algum período histórico, depois passaram a ser reabitadas. Só que em termos de cidades em que sempre estiveram com habitantes, Yerevan é uma das mais antigas do mundo. E aqui dá pra ver também que o cenário assim está um pouco mais tranquilo, não sei se foi num dia de trabalho ou num final de semana que todo mundo está em casa, mas final de semana tem mais pessoas na rua, né? Então acho que foi num dia de trabalho, muita gente no trabalho, na escola, me parece um pouco vazia assim. Tem aqui um carrão, um Tesla novinho em folhas. Tesla. E devido à sua localização e ao seu longo histórico, né, Yerevan, que é uma das cidades mais antigas do mundo, né, uma cidade bíblica de fato, né, que a região do Ararat, uma região que é mencionada em algumas histórias da Bíblia, e também aqui, tecnicamente, é o primeiro país cristão do mundo, o primeiro país que adotou o cristianismo como religião oficial. Nossa, eu não sabia. E como em muitos vídeos, nós mostramos os lugares bonitos, turísticos, falamos da história, do lado positivo e tudo mais. Só que nem tudo é mar de rosas, nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. E aqui não é exceção, né? Então aqui na Armênia, vocês veem aqui atrás de mim, ao lado da catedral, né, um ponto turístico, histórico, temos aqui uma favela. Né? Ou uma Dá pra ver mesmo que... comunidade, eu deveria dizer, mas eu acho que ao dizer comunidade, você meio que acaba escondendo o problema social, né? O desafio. Concordo também. Social disso. Porque comunidade, nós aqui somos Exato. uma comunidade de viajantes. A gente também é uma comunidade de internautas. Então, quando você usa a palavra para se referir a isso, você está meio que escondendo o mal. Acho que isso não está ajudando as pessoas. Muito pelo contrário, está escondendo o mal e os desafios que acabam, né, resultando nisso, não só aqui na Armênia, mas em vários lugares. Exatamente, que acaba resultando nisso e que também
que acaba que muitas pessoas que estão lá sofrem, né, bastante. Já não basta sofrer no dia a dia, aí tem que sofrer também muito, mas muito preconceito. Então eu também concordo nesse ponto. Você vai comentar aí também se você concorda. Incluindo no Brasil. Meses após a nossa visita, como se já não bastasse a pandemia, a Armênia e o Azerbaijão entraram em conflito. Mais uma vez, o que resultou em milhares de mortes. E não é de hoje que a Armênia enfrenta dificuldades com conflitos, pobreza e perda de território. No passado, tais dificuldades resultaram na diáspora armênia. Muitos armênios até migraram para o Brasil, especificamente para a cidade de São Paulo, onde há hoje até uma estação de metrô chamada Armênia. Não sabia também. Agora chegamos no quinto país da lista e o único que eu não visitei, a Ucrânia. E foi nesse período, foi antes do negócio que está acontecendo agora entre a Ucrânia e, já sabe, né, o país do Putin lá. Ucrânia. Na verdade, o plano em 2020 era passar pela bela e pacata cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, mas a pandemia não deixou. Ucrânia, eu sei sim que o Brasil é mais rico, né? O PIB per capita da Ucrânia é inacreditavelmente baixo para os padrões europeus. Isso é $3.600. Por comparação, a vizinha Polônia, que nem é tão rica assim, tem um PIB per capita quase 5 vezes mais alto. De fato, muitos ucranianos migraram para a Polônia, que para eles é um país mais próximo não só em termos de distância, mas também em termos de cultura e idioma. Mas, Rafael, não é a Moldávia o país mais pobre da Europa? De acordo com o PIB per capita, não é mais. Os dois estão quase empatados, mas de acordo com o Banco Mundial, a Ucrânia ficou mais pobre que a Moldávia em 2019. E agora deve ter ficado bem mais com essa questão aí que eu já mencionei. Não era para ser assim, mas após a Rússia ter anexado a Crimeia, parte do sul da Ucrânia, a economia do país sofreu um declínio comparável à crise de 2008. O índice agora de está piorando Ucrânia mais. é de 6,2 por 100 mil habitantes por ano. De longe, o maior índice entre os países aqui mencionados. Atividade, ser pobre no Brasil é provavelmente mais difícil que ser pobre nesses outros países, devido à correlação entre pobreza e violência é menor pra desproporcional na caramba. América Latina, comparado com os países. Porque um país pobre como a Sérvia é um país rico. E porque um país tão pobre, desigual e superpovoado como a Índia. Aí está, vamos ver. Coisa, vocês já sabem, não precisa falar. Sérvia tem 1,23 por 100k de habitantes, né? Suécia 1,8, Índia 3,8 e Estados Unidos 4,96. Até na Índia, onde é mais pobre, é mais seguro do que Estados Unidos. Dizem que Estados Unidos é na Europa, né? O país que, posso assim dizer, é muito rico e também muito inseguro. Mas é seguro, né, em comparação aos nossos países, mais uma vez. Mas estou falando dentro da Europa, para os padrões da Europa. Dizem que tem esse problema também nos Estados Unidos. Se pobreza não é a maior das causas, então qual é? Será que a violência é um problema muito mais cultural do que econômico em países como Venezuela, Colômbia, México e Brasil? Teria como o Brasil resolver o problema da segurança antes de se tornar um país economicamente próspero? E será que tal segurança contribuiria para que o Brasil se tornasse economicamente próspero mais rapidamente? Essas são, sem dúvida, perguntas interessantes. Então, esses foram os países. Aí vocês vão comentar qual país vos encantou. No decorrer do vídeo fui comentando algumas coisas. E comentem também, como eu já perguntei para vocês, se essa questão de pobreza existente nos nossos países, infelizmente, se é questão cultural ou se é questão também de culpa do fora de cultura, né? Responda primeiro essa questão, se é algo cultural ou é por causa da pobreza, e respondam também se a pobreza
deve-se ao fato de capitalismo ou socialismo, na sua opinião, na sua visão, naquilo que você tem de conhecimento, seja que teu avô, tio te contou ou você próprio pesquisou. Para mim, já disse minha opinião, é culpa dos governos socialistas. E então, eu sou de África e a maioria dos países de lá da África, assim como Moçambique, o meu país, Angola também, e por causa desse estilo de governo, sofre bastante por causa da pobreza e tal. Vocês vão comentar se essa é a mesma visão que vocês têm ou não. Espero vocês no próximo vídeo e fui!